Hoje eu vou ler o livro de Hebreus. Ou não, hoje eu vou ler essa mensagem hoje. Você não faz isso por causa da correria, do dia a dia, né? Como disse Jesus, não aconteça que aquele dia vos pegue de improviso e os cuidados da vida, né, vos deixem infrutíferos. Mas então todo mundo tem feito isso, acaba sendo envolvido por isso. Aí você vai lá e olha, a primeira coisa que você faz quando você vai olhar um vídeo, você olha o tempo. Olha, isso aqui é 5 minutinhos? 5 minutinhos? 5 minutinhos eu posso perder, ou quer dizer, ganhar, né? Porque se você julga por isso, né? Para alguns é perder tempo, né? E como diz a opinião moderna, tempo é? Dinheiro. Dinheiro, né? Tudo bem. Então você vê lá 5, 10 minutinhos, você... Por isso nós devemos também tentar, né? De alguma maneira, fazer da maneira mais rápida possível para a gente poder também ganhar um espaço aí dentro, né? Embora não... Quando tem coisas que não dá para você tratar em menos de 1 hora, né? As pessoas falavam, nossa, as pessoas hoje se cansam tão rápido, né? Quem se cansava rápido é quem ficava, quem se cansava é quem ia numa reunião do irmão Brana, 5 horas de pregação, tinha vez. O que é isso? É aí, claro, né? E se muitos hoje, se você perguntar para eles, se o profeta tivesse vivo, você iria em uma reunião dele? Chico, para, pai, você não consegue ficar assistindo nem 20 minutos numa pregação. Como você iria? Bom, amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Vocês estão animados? Amém. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Então vamos começar então aqui com a nossa ministração. A nossa escritura hoje está no livro de João, capítulo 6, verso 37. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. João 6,37. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre os presentes de Deus manifestados, ou pode se chamar também características dos presentes de Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos que encontraram vão dizendo amém para a gente saber. Amém. João capítulo 6, verso 37. É apenas um versículo. Amém? Assim diz a santa palavra do Senhor. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Algumas traduções podem dizer todo aquele que o Pai me dá. Mas o irmão Brana, na mensagem A Imitação do Cristianismo, ele diz que é todo aquele que o Pai me deu virá a mim. E de maneira nenhuma o lançarei fora. Vamos inclinar nossa cabeça por um minuto enquanto eu ofereço uma oração a Deus. Querido Pai Celestial, Deus de amor, de graça, de misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nós temos a oportunidade de falar sobre a Tua Palavra. Qualquer um de nós pode abrir a Bíblia, podemos procurar por versículos, por capítulos, mas trazer a compreensão necessária, a compreensão correta, vivificar aquilo que ela quer dizer, aquilo que deve ser produzido, Senhor. Apenas o Teu Espírito pode fazer isso, Pai. E nesta hora eu suplico a Ti, que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos espirituais, para que nós não sejamos como aqueles que ouvem e não compreendem, mas que nós, ouvindo, Senhor, possamos compreender e compreendendo, produzir, Senhor. Este é o nosso desejo nesta hora. Que o Senhor possa tomar o total controle, Pai. E ajude-me, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, como a Escritura aqui nos diz, todo aquele que o Pai deu ao Filho, iria ao Filho. E todo aquele que vai ao Filho, ele vai por um motivo. É porque o Pai já o deu.
Aquele que não vai ao Filho, porque ele não é um presente de Deus a Jesus. Mas todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e quando ele vier, eu não o lançarei fora. Então, você entende que você foi dado a Cristo como um presente de Deus. Deus te deu como um presente de amor a Cristo. Os irmãos compreendem isso? Amém. E Deus, e Cristo, ele não perde seus presentes. Ele não gosta de vê-los jogados aí por aí de qualquer maneira. Não. Então, se você é um presente de Deus a Cristo, não tem como você não ir a Cristo. Jesus, falando a alguns religiosos, diz: por isso que vocês não vêm a mim para ter vida, porque não são das minhas ovelhas. E como eu já vos disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. É a mesma escritura, na verdade, tem a mesma, como que eu posso dizer, é a mesma explicação do que Jesus disse aqui. Eu não sei se eu cheguei a falar, eu acho que eu já falei aqui uma vez. Há muito isso na cultura hebraica, né? Na cultura judaica. Os cânticos, e até mesmo dentro do Torá, das escrituras que eles têm, eles sempre dizem 2, 3 coisas, sempre fazendo o inverso, dizendo a mesma coisa. Ou seja, eles falam com palavras diferentes, mas com a mesma compreensão. Você vê que é a mesma coisa quando eu digo que os que se humilharem serão exaltados, por exemplo, e os que se exaltarem serão humilhados. Você nota que é a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Como Maria disse, né? A minha alma se alegra em meu Salvador, e meu espírito engrandece ao Deus meu Senhor. Ela disse a mesma coisa com 2 palavras diferentes. E muitas outras, né? E muitas outras coisas desse tipo. Bom, então o que acontece? Nessa mensagem, a imitação do cristianismo, o irmão Brana conta sobre a conversa de dois ministros. Um era bem legalista e o outro já era como que eu posso dizer assim, um estudante da graça. Era a pessoa que estudava, como o irmão Micaías disse aqui ontem, né? Que se aprofundava na justificação pela fé. Então, esses ministros eles eram conhecidos ali no seu dia. O irmão Brano não citou o nome deles. Mas mostrou nesta mensagem a imitação do cristianismo, como que eles dialogaram ali acerca disso. Então, o irmão Brano diz assim: um ministro perguntou a outro ministro: você não acha que alguém que um dia foi um filho de Deus, e que se converteu, e que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, e lavado pela palavra, ele pode pecar e se afastar de Deus a tal ponto que ele se perca? Essa foi a pergunta que ele fez. Você não acha que uma pessoa que conheceu o Evangelho, foi convertida, foi lavada e remida no sangue, né? Então ela começa a pecar, ela peca e pode se afastar de Deus a tal ponto de se perder? O outro ministro disse assim: bom, eu vou te responder a sua pergunta depois que você responder a minha. Você acha realmente que alguém poderia ser tão bom a ponto de nunca ter cometido nenhuma falha, nenhum pecado, nunca mentido, nunca ter cometido um erro? E você acha que Deus o aceitaria no céu, no reino do céu, fora do sangue de Jesus, sem o sangue? Será que Deus aceitaria uma pessoa que nunca falhou, que nunca teve um erro, nunca cometeu um pecado, o que é impossível? Mas suponhamos que você acha que Deus aceitaria uma pessoa no céu fora do sangue de Jesus? Quem acha que isso poderia acontecer, diga amém. Se quiser alguém dizer amém. Mas veja, irmão, o que ele quis dizer com isso? É impossível você entrar no reino de Deus, ou se quiser chamar o reino dos céus, ou céu, fora do sangue de Jesus. Não importa quão bom você seja, uma pessoa pareça ser, não importa quão certinha ela ande, não importa quão certinha ela vista, não importa quão certinha ela, né, diante da sociedade, da religião ela seja, não importa.
Sem o sangue de Jesus Cristo, ninguém entrará ali. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém? Agora veja, isso é um fato, né? Isso é algo que religião nenhuma pode tirar de nós. O que é? Que somos presentes de Deus a Cristo. Agora, você poderia se unir a uma igreja, você poderia vir aqui, todos os cultos, você poderia ser batizado, você poderia fazer o máximo que você pudesse para fazer o que é certo. Isso é muito bom. Você poderia fazer tudo isso e ainda assim se perder. Mas se você é um presente de Deus a Cristo, não tem como, é impossível. Por quê? Agora veja, existe, o que eu quero trazer aqui para os irmãos hoje é esse pensamento. São características que mostram aqueles que são os presentes de Deus dado a Cristo. Como que procedem esses? O que acontece? Como que você pode notar? O irmão Branham tem uma mensagem onde ele diz as características identificáveis do povo de Deus. E muitas outras como essa. Existem pássaros que são muito, muito, muito semelhantes. Mas eles têm diferenças. Às vezes no modo de voar. Tem pássaro que voa reto, tem pássaro que voa ondulando. Só que quando você coloca um do lado do outro, você não vê diferença alguma, mas tem algo que identifica eles ali. Então, o que acontece? Como que se manifesta algumas características identificáveis para reconhecer os presentes de Deus que foi dado a Cristo. Agora, eu estava ouvindo uma mensagem há pouco, onde se falava de um relógio, na época do irmão Branham. Eu acredito que hoje ainda tenha. Aqueles relógios que você tem que dar, todo dia você tem que dar uma cordinha nele. Todo dia você tem que dar uma cordinha nele. Né? Eu esqueci, como que é o nome daquele lá? Não, despertador. Hã? Pode ser relógio a corda. Vamos dizer assim, que é um relógio a corda. O que acontece com esse relógio? Todo dia você tem que ir. No outro dia ele já está parado. Você tem que voltar lá e dar uma cordinha nele. Todo ser humano, fora do sangue de Cristo, fora do Espírito Santo, é um relógio a corda, vamos dizer assim. É um relógio a corda. Todo dia você tem que ir. O que acontece quando o Espírito Santo entra na sua vida? Quando o Espírito Santo toma o controle, então Deus dá a corda de uma vez por todas. Ele deu a corda de uma vez por todas. E isso é o que vai controlar a sua vida. Isso é o que vai controlar a sua vida. Isso não te impedirá de falhar, de cometer erros, de cometer falhas, né? De pecar. Mas isso impedirá que você fique prostrado diante disso. Não é? Então, o que acontece? O Espírito Santo ele traz coisas novas para o seu espírito. E a Bíblia fala sobre aquele odres, né? Não se deita vinho novo em odre velho. Quem sabe o que é odre aqui? Hã? Um vaso? Um vaso? O quê? Pode falar? Um vidro? Eu também pensava assim, fiquei muito tempo pensando, e o irmão Branham também pensava assim. Isso, parabéns, couro seco. Então, quando a gente passa por essa escritura, a gente fala, mas peraí, vinho novo em odre velho? Quer dizer, estraga o odre e entorna o vinho, ou seja, e derrama o vinho. O que seria isso? O irmão Branham disse, né? Eu ficava pensando, mas como vidro velho? Porque como que um vinho novo, o fermento não é tão forte a ponto de quebrar a garrafa de vidro e fazer. E ele ficava cafuso com isso. Então, quando a gente, né, quando existe algo que te incomoda, então você vai direto à escritura, você vai à história, você vai pesquisar sobre aquilo, né, para saber o que é aquilo. Então viemos a descobrir que o odre era uma bolsa feita de couro de animal novo. Ou seja, era um couro que ainda ele continha o óleo do animal, e aquilo mantinha ali o vigor daquele odre.
daquela bolsa. Se o odre era velho, o que acontecia? A força do vinho, a fermentação, a vida do vinho, quando colocava dentro daquele couro seco, daquele couro velho, o que acontecia? Rompia o couro e o vinho caía, se perdia o vinho. Mas quando o vinho era novo e o odre era novo, os dois se conservavam juntos. Os dois se conservavam juntos. E o Espírito Santo de Deus, quando ele vem, ele traz uma compreensão nova das coisas. Ele traz desejos novos das coisas. Desejos novos. E isso se conserva. Vocês estão entendendo? Mas se o pensamento é aquele pensamento antigo, ainda é o couro velho, você recebe ele num dia e no outro dia já rasgou, já foi. Esse é um dos motivos, meus irmãos, pelos quais qualquer denominação não pode aceitar aquilo que Deus está fazendo nessa hora. Eles não podem aceitar que o próprio Deus está aqui fazendo isso, porque eles ainda estão naquele couro velho. O couro é velho. Vocês estão entendendo? Não tem como conservar. Então o que acontece? Você chega para ele e diz, olha, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ah, eu não creio nisso. Olha o couro velho rasgando. Olha o couro velho rasgando e a coisa. Irmão, só existe um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Não mais nada. Ah, não, mas minha igreja, o couro velho já rasgou. Não conserva. É coisa nova para eles. Vocês estão entendendo? Então tem tudo isso. E assim por diante. Assim é, por exemplo, quando você está bem, está tudo correndo bem na sua vida. Você está firme, glória a Deus. Alguma coisinha deu errado, já o couro velho, aquele velho pensamento. Ah, também não vou mais. O couro velho, rasgou já. Coisou, né? Você entendeu? Você até se alegrou muitas vezes. Você até se sentiu emocionado, você até falou, nossa, irmão, eu tive uma revelação. Agora eu tenho uma revelação? Ah, é mesmo, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus, a revelação é boa. Como se prova que essa revelação ela é durável? Não, sereis a verdade. Tudo bem. Quando alguma coisa acontece do jeito que você não gosta, que contrariou, o que aconteceu? O couro velho rasgou. Ué, mas e o vinho? Porque o vinho tem vida, você está vendo, irmão? Então o couro tem que suportar isso. É que nem a mola desse relógio. Uma mola especial. Deus deu como que diz? A corda de uma vez por todas. Aconteceu tal coisa, desanimou. A corda, a mola especial não foi colocada ali. É aquela velha mola enferrujada dando problema de novo no relógio. Os irmãos estão entendendo isso? Amém. Então, essa mola aí no meio do relógio, né? Ela faz com que te taqueia corretamente de acordo com a palavra. Te taqueia junto com a palavra. E ela controla aí, cada requisito controla todas as suas emoções. E ela controla aí todos os seus pensamentos. E ela controla você e ela controla a sua vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, vamos nos certificar de que temos a mola especial e que o couro não é velho. Né? Como a roupa também. Remendo novo, em pano velho, rasga e se torna ruptura maior. Foi isso que Jesus disse. Remendo novo em pano velho. Hábitos velhos. Modos de pensar velhos. Ser dominado por sentimentos velhos. E esse egoísmo? Esse é velho. Esse orgulho. Nossa, você é do tempo dos Zagai, como dizem. Todas essas coisas aí é pano velho. Os irmãos estão entendendo? Amém. Por isso que Deus tem que colocar um novo espírito. Porque com o seu espírito você não se dá bem nem consigo mesmo. Como você vai se dar bem com Deus? Que num dia você está cantando, está dando aleluia, como eu postei no status, cantamos sobre Jesus, mas quando é para ser como ele,
não querendo nos humilhar, e você, como não? Você cantou igual ele, mas chega na hora de ser como ele, você não quer. Pano velho. Então Deus tem que te dar um espírito novo para você poder se dar bem, pelo menos consigo mesmo. Porque, como eu disse, um dia tá cantando, no outro dia tem coragem de sair na mão com uma bitorneira. Tem coragem de sair na mão com uma serra elétrica. A pessoa ligar com a serra elétrica, sai no braço, deita em cima. Não faz, senão vai te cortar tudo. Não, mas eu, filha, aqui é eu. Isso é espírito velho, isso é pano velho, isso é couro seco, couro velho. Vocês estão entendendo? É aquele espírito, o velho espírito, não é, irmão? Então o que Deus tem que fazer? Ele tem que te dar um espírito novo. Não pense que o espírito novo é o Espírito Santo, não, porque tem gente com espírito novo, não nego. Tem um espírito novo, se alegra, não cria na Bíblia. Opa, agora sim, é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Começa a crer em certas coisas. Opa, é verdade, isso aqui é coerente e tal. Mas isso ainda não é Espírito Santo. Porque quando alguém vem de encontro com o seu ego, vem de encontro com aquilo que você acha ser certo, ser errado, pensa. Então você vai ver se o couro é novo ou se o couro é velho. Amém? Louvado seja Deus. Eu pedi para os irmãos terem um pouquinho de paciência comigo, que hoje nós vemos um pouquinho de escritura, né? Bom, diante de tudo isso, eu gostaria aqui agora de começar aqui tratar com os irmãos, falar de alguns motivos identificáveis de se a pessoa ainda está no couro velho ou se ela está no couro novo. Se a mola está enferrujada ou se é a mola nova. E se caso viermos a descobrir que de alguma maneira estamos com a mola velha ou no couro seco, isso quer dizer que Deus está tendo um tratamento. Porque uma das evidências, né, uma das características de que você é um presente de Deus é que Deus trata com você. Essa é uma das características. Como eu disse, não é basear nos seus acertos, naquilo que você está entendendo? Uma vida perfeita não é não. Não, tem dia que você vai entristecer alguém, tem dia que você talvez possa dar um grito. E é mais confiável quando alguém está perto de você e dá um grito do que alguém que está dizendo, não, irmãozinho. Pô, irmãozinho. Paz do Senhor. Hã? Você entendeu? Vamos lá então, meus irmãos. Eu gostaria de ler, vamos pegar o livro de João. O livro de João. É isso mesmo? Deixa eu ver. Capítulo 8, verso 6 ao 11. Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos deixam separado aí o livro de João, no capítulo 8, desculpa. Nós vamos ler do verso 6 ao 11. Mas eu gostaria de ler uma nota aqui, rapidinho, do irmão Brano, falando acerca aí da questão do tratamento. Irmãos, são características, né, motivos pelos quais as pessoas fazem ou deixam de fazer certas coisas, tá? Eu gostaria de falar aqui, eu tratei isso com a minha família aqui em casa. 2 motivos para não pedir perdão, para não acertar. Eu anotei esses 2. Depois temos 2 motivos para pedir perdão e para acertar. Bom, os irmãos já encontraram aí a escritura? Então tá. Alguém pode ler pra gente? Caís, irmão Miqueias. O irmão Miqueias está ruim da garganta. Quer que eu leia? Pode ler. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Continua? Sim. E como insistissem, perguntando-lhe,
endireitou-se e disse-lhes: aquele que se entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos, não sei se é assim que vê, da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Glória a Deus. Agora veja isso. O irmão Branham, em uma mensagem, eu acho que é o sinal. Não é o sinal. O som incerto. Na mensagem O Som Incerto, o irmão Branham diz assim: e depois de um tempo, quando ela peca contra esta coisa do lado de dentro, que fala sobre a palavra de Deus, de repente ela se torna totalmente envolvida no intelecto, deixando a alma só. Você nota que ele está falando de uma consciência que é a alma e de uma consciência que fala do intelecto, da mente. Então ele diz assim: de repente ela se torna tão envolvida no intelecto e deixa a alma só. Ela começa a ser guiada pelo intelecto da mente e não pela alma. A Bíblia diz: se a alma que pecar, esta morrerá. Morrer significa se separar. Logo, a alma, a consciência que uma vez a condena, que é essa alma, não está mais ali. E você foi completamente para o intelecto. Vai se unir a uma igreja formal, que não crê nas coisas de Deus, e chega a uma condição de porco come porco. Eu não entendi como o Bruno quis dizer aqui, mas tudo bem. E de repente a alma que condenou você uma vez, porque você contou uma mentira, a primeira vez que você vestiu aquelas roupinhas curtas, a primeira vez que você cometeu atos imorais, aquela alma se torna tão morta para você que você não a sente, não a ouve mais. Então você vai e continua sem parar. E depois de um tempo, a morte alcançará você. Ou seja, isso, ele não está falando da mente aqui. Não é só a mente que está falando para você. Não. É aquele agente, a alma que fala para você está errado de fazer isso. Nós vivemos num mundo hoje que as coisas, obsceno se tornou naturais. Naturais. Por quê? Porque nós estamos vivendo em uma era em que Deus tem falado com a minoria, são poucos. O problema é quando a pessoa só leva isso para o lado natural. Mas lembra do que o irmão Branham disse no começo, que a coisa principal dessa consciência fala sobre a palavra. Então você vai encontrar um monte de gente que pegou isso aqui, levou para o legalismo e começou a falar das vestimentas das irmãs, como se isso fosse a coisa principal. Mas quando você traz a palavra de Deus, a doutrina, para ele nega. Ele está fazendo diferente? Está fazendo a mesma coisa, está negando. Ele não sente mais, Deus não está tratando com ele mais. Deus não trata com ele. Porque aquilo está falando da palavra, não é apenas do exterior. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém? Então tá, agora nós vamos ler, falando, esse é um dos motivos pelo qual uma pessoa não pede perdão. É porque Deus não trata mais com ela. Deus não trata com ela. E se Deus não trata com ela, ela não se arrepende. E se ela não se arrepende, ela não confessa. E se ela não confessa, porque se confessar, aquele que diz que não tem pecado já começa mentiroso. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo? Perdoar. Como que você vai ser perdoado se você não confessou? Perdão vem pela confissão. Não confessou, irmão? A palavra de Deus diz assim. Olha aqui só. Isso que você está falando é uma heresia. Isso não é escriturístico, isso não é bíblica. Não reconhece. Deus está tratando com ele, irmão. Deus não trata mais com ele. Ele é um religioso. Olha para a vida dele.
mas negando a palavra. Então, agora isso não dá motivo, isso não é um motivo para a pessoa também. Eu estou dizendo que existem duas situações e você não pode estar presa a nenhuma delas. E não pode estar separado, né, na verdade. A questão não é você falhar apenas ali no natural. Não porque a mulher tá assim, tá aí. E essa situação sua aí, negando a palavra? Você acha que é diferente? Você está pregando uma coisa e está fazendo aquilo, não é? Então esse é um dos motivos, meus irmãos, pelo qual a pessoa não se acerta, não pede perdão, não reconhece. Existem outros, mas esse é um deles. Isso aqui é uma característica de alguém que não é eleito. Isso é uma característica de alguém que não é um presente de Deus a Cristo. Por que é uma característica de quem não é um presente de Deus a Cristo? Porque Jesus disse, todo que o Pai me deu, vem a mim para quê? Para me negar? Vem a mim para me combater? Vem a mim para querer me subjugar e dizer que ele é santo e eu sou pecador? Ou ele vem a mim para confessar os seus pecados e eu ressuscitarei no último dia? Ah, meu irmão, se você é um presente de Deus, você não vai combatê-lo. Eleito não persegue eleito e não vai contra eleito. Mas se vai, algum dos dois está errado. Os irmãos estão entendendo? Amém. Louvado seja Deus. Esse é um dos motivos, tá, meus irmãos? Pelo qual a pessoa não pede perdão. Vamos aqui para o segundo motivo. O segundo motivo é isso. Eu vou falar aqui, depois nós vamos ler a Escritura. Nós lemos ela já. Sabe que está em pecado. O que é pecado? Incredulidade. Incredulidade. A palavra de Deus foi mostrada, a palavra de Deus foi citada. Você procura argumento para se justificar. Você está abandonando a palavra para dizer que o seu entendimento está acima disso. Isso é ego, isso é orgulho, isso é arrogância. Mas pecado é incredulidade, é aquele que não crê, né? Por isso a Escritura diz, aquele que crê e for batizado será? Quem não crê? Porque o pecado é incredulidade, tudo bem? Tudo bem. Então tá, ele tem pecado, ele sabe que tem, para si ele reconhece, ele sabe no seu interior, lá, que ele é um pecador. Mas se ele já sabe que ele é um pecador, se ele sabe que está errado, por que ele não vai e confessa e acerta isso? Existe algo que impede ele de fazer isso. Se chama orgulho. Orgulho. Ele é orgulhoso demais para reconhecer que está errado. Se ele é orgulhoso para dar esse passo de reconhecer que é errado, muito mais difícil ele dar um passo e pedir ajuda. Só pede ajuda quem reconhecer que está errado. Ou seja, a pessoa às vezes sabe, mas ela não quer expor isso por causa da sua imagem, por causa da sua igreja e coisas desse tipo. Então veja, ela é orgulhosa demais para pedir ajuda. Onde nós temos isso? João, capítulo 8. Nós lemos aqui do verso 6 ao 11. Como que foi? Nós lemos? E então chegaram para Jesus e apresentaram aquela mulher. Ela tinha sido pega no ato de adultério. A lei manda apedrejar. O que o senhor disse? Escrevendo no chão. Ô bom mestre, ó a hipocrisia. Foram lá esperando ele falar uma coisa errada para pegar ele para matar. Ó, o senhor é bom. Isso é uma coisa muito feia. O seu coração diz uma coisa e você com a sua boca diz outra. Isso é hipocrisia, isso é feio. Jesus disse, hipócritas, como pode dizer coisa boa se você é mau? Como o homem é no seu coração, ele é. Então veja, eles tinham uma coisa no seu coração, mas na hora que ia falar, falava outra. Esse é o problema da imitação, das pessoas que querem imitar o cristianismo. Eles querem imitar, né? Eles querem viver uma vida de imitação de crente, e isso não dá certo. Por quê? A única coisa que vai fazer a coisa ser verdadeira
A única maneira de que isso seja uma realidade é o Espírito Santo ali. Então você não precisa fingir ser crente. Apenas busque o Espírito Santo. Não finja ser crente, não finja ser cristão. Que isso é hipocrisia. Se você tem aquilo no seu coração e você tenta fazer diferente, mas aquilo está ali. O irmão Brana chegou a dizer para algumas irmãs no culto. As irmãs estavam todas sentadas assim, com as caras tudo pintadas. Ele olhou aquilo. Elas tinham interesse, né? Elas tinham interesse. Ou seja, o que elas queriam? Os irmãos sabem que o irmão Brana fez muitas campanhas de cura. E muitas pessoas que entravam na fila de oração não era cura nem para elas. Quando o Espírito de Deus começava a discernir o coração e os pensamentos ali, o irmão Brana chegava a falar: você não está aqui por você está aqui por alguém. E aí começava a falar: nunca tinha visto a pessoa. É por causa do seu filho, que está assim, assim, assim. Se eu disser o nome dele, você crerá? Sim, eu creio. Já estava crendo antes dele falar. Alguns, depois de não ter falado, ainda não criam. Os incrédulos. É tal, glória a Deus, aí. Ou seja, muitas daquelas pessoas que iam ali, elas iam com interesse. O que elas queriam? Elas queriam curas para os seus corpos ou cura para alguém. Isso é maravilhoso. Só que quando elas chegaram ali, elas pensavam que ia receber só isso. Existe algo muito mais importante do que cura para o seu corpo. Cura para a sua alma. Isso só vem com a palavra. Isso só vem com a doutrina correta. E as mulheres sentadas ali, pintadas, enquanto ele ministrava, ele começou a falar. E aí a questão de Jezabel entrou. Falou: e vocês, irmãs, que tentam ser o que vocês não são, vocês estão se pintando. Em outras palavras, o que é a pintura? O que a pintura traz? Uma máscara. Eu gostei de algo que eu vi esses dias atrás. A pessoa falou: mas você não vai passar nenhum negocinho? Eu não, vou passar, tiro uma foto assim. No dia que a pessoa vai me ver, eu tomo um regaço. Isso é falsidade. Eu gostei disso, eu gostei disso. Achei interessante. Mas passa um negocinho aí, não você tirar uma foto, parecer bonito. Mas eu vou encontrar a pessoa depois, ela vai falar: mas cadê aquela pessoa lá? Não é você não. Fariseu, meu? Que é isso? O que a palavra fariseu significa? Ator, isso não é você não é assim. E o irmão Brana começou a falar disso ali. E as irmãs levantaram rapidamente quando elas perceberam o Espírito de Deus tratando. Tem algo sobrenatural aqui. E outras até se envergonharam, na verdade. Aí correram pro banheiro. Não sei se tinha banheiro lá. Foram na torneira. O irmão Brana falou assim: não faça isso. Não tire isso da sua cara, não. Tire isso do seu coração. Tire isso do seu coração. Que coisa, né? A gente tem visto algumas irmãzinhas da mensagem, dá até dó. O povo legalista mas é hipócrita, né? O povo legalista. Isso pega a gente. Você moscar, isso te pega. Porque elas não pintam a cara, não faz nada. Mas quando vai tirar uma foto, o que faz? Vai lá no CapCut. Eu tenho CapCut também, mas eu uso para editar os vídeos. Aí vai lá e põe um efeito. Quando você olha na foto, parece que ela tá de batom. Parece que ela tá de... Ela não faz isso por fora, mas ela arruma um meio. Tira isso do seu coração. Tira isso do seu coração, primeiro. Os irmãos estão entendendo? Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Então veja, irmão. Esse é um dos motivos. Agora Jesus chegou ali, o povo chegou, né? Ali, aqueles hipócritas, né? Bom mestre e tal. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor? O que diz? Que dizes tu? Quem não tem pecado aí, atira a primeira pedra. Peraí. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E nós lemos aí, a minha irmã leu ali, como que é? E eles, do mais velho até o mais novo, foi soltando a pedra. O que eles estavam mostrando com isso, quando ele começa a soltar a pedra? Lembra? O segundo motivo, sabe que está errado, mas é orgulhoso demais para pedir desculpa, para pedir perdão e pedir ajuda. Soltou a pedra. O que eles estão falando então?
Nós estamos errados. Os mais novos olhou os mais velhos e falou, meu Deus do céu, se aquele homem com a franja lá embaixo. Porque assim, eles lá, quanto maior a franja, mais santo era. Ele olhou para o mais velho lá de 80 e poucos anos e falou, meu Deus, esse santarrão aí, com a franja lá embaixo, soltou a pedra, o que eu estou fazendo no caminho? Soltou também. Foi soltando, do mais velho ao mais novo, foi soltando a pedra. Foi fazendo o quê? Foi reconhecendo. Estou errado. Tenho pecado. Peraí, o primeiro passo, glória a Deus. Agora eles vão até Jesus, vai pedir perdão, não vai pedir ajuda. É isso que eles fez? Saíram andando. E Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? Olhou. Ué, peraí, eu pensei que eu que era pecador aqui. Achei que era eu que tinha pecado. Ué, cadê eles? Não vejo ninguém, Senhor. Eles reconheceram que estava errado. Mas só você ficou. Só você ficou. Ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquela que estava cheia de pecado ali, irmãos. Foi a que reconheceu. E foi a que pôde pedir ajuda. O fariseu podia ter ido a Jesus. Já que ele reconheceu, falou, Senhor, eu tenho pecado. Você viu que eu soquei a pedra? Me ajuda. Orgulhoso demais. Igual muitos hipócritas. Me desculpe. Muitos hipócritas. Unicistas, trinitários, tantos outros mais. Ouvem a mensagem, ouvem a palavra, têm ouvido o ministério quíntuplo em ação. Eles sabem. No seu interior eles sabem. Mas eles preferem viver uma vida de hipocrisia valorizando a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é terrível, irmãos. Os irmãos estão entendendo isso? Louvado seja Deus. Aqui mostrei para os irmãos 2 motivos pelo qual uma pessoa, um indivíduo, não acerta a sua vida, né? Por isso que eu dou graças a Deus quando eu vejo um dos meus irmãos que estão com qualquer tipo de fraqueza, falha, e eles falam, realmente eu estou errado. Ele diz assim, me perdoa. Meu irmão, Deus está tratando com você. É porque Deus está tratando com você. Isso é uma das evidências que você é um presente de Deus a Cristo. Amém. Que você reconhece. Mas não, o legalista quer ver a sua vida perfeitinha. Os outros têm até medo de confessar, porque eles consideram isso o quê? Eles consideram isso uma desgraça. Não, para mim, para estar firme com Deus, não pode errar. Não pode, não, de jeito nenhum, não pode fazer isso de jeito nenhum. O perfeitão. Então por que você soltou a pedra? Amém? Louvado seja Deus. Então mostrei aqui para os irmãos, através da escritura, da mensagem de irmão Branco, 2 motivos pelos quais uma pessoa não pede perdão. Agora eu gostaria aqui então de mostrar, eu já acabei de comentar isso aqui, 2 motivos que fazem uma pessoa pedir perdão. Ele reconhece o seu erro sinceramente, pede perdão, porque houve um reconhecimento interior que Deus está tratando com ele ou ela. Abram comigo as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, por favor. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu amo. Você o ama? Amém. Louvado seja Deus. Marcos 9, verso 24. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vou ler apenas esse versículo 24 e vou comentar alguma coisa. Marcos 9, 24. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor, Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Depois de Mateus. Achou, irmão? Marcos, capítulo 9, verso 24.
precisar, depois o irmão dá uma cortadinha. Amém? Assim diz a santa palavra do Senhor. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Talvez na sua tradução da sua Bíblia está dizendo ajuda, mas não é ajuda, é perdoa. Perdoa por eu ter sido incrédulo. Os irmãos sabem que nessa situação aqui, Jesus, né, tinha subido ao monte para orar, e os seus discípulos, né, foi levado até os seus discípulos um rapaz que ele tinha, acho que uma legião de demônios, não, ou um demônio na verdade. E esse demônio jogava ele na água. Se você pegar aí o capítulo inteiro, capítulo 9, você vai ver que é o lunático. Era um demônio que pegava esse rapaz, jogava ele no fogo, jogava ele na água. E tentava destruir o corpo dele. Era um demônio. E foi levado até os discípulos. Quando chegou até os discípulos, começou a haver ali entre os fariseus, os saduceus, entre as religiões do dia, um monte de inquirimento. Eles quiseram fazer um show, na verdade. Vamos ver se eles vai expulsar mesmo. Vamos ver se eles vão expulsar mesmo. Né? Eles dizem que expulsa, não sei o que e tal, eles estavam com Jesus. E começaram a inquirir eles lá. E os discípulos tentam expulsar, e ora daqui. Isso aconteceu quando, mais ou menos, sabe o pessoal da Universal? Mas fica discutindo com o demônio. Perdendo tempo brigando com o demônio. Falando, você sabe quem é você? Você não é pra você ficar aí não. E começa a brigar com o demônio e joga pra lá e joga. 2 horas! Às vezes passa 2 horas para expulsar um demônio. O demônio brinca com ele, e zoa ele, fala das coisas erradas que ele faz ele passar vergonha, humilha ele na frente dos outros, porque ele não tem entendimento, ele está tentando expulsar o demônio lá com a santidade dele. Primeira coisa que ele está tentando fazer é de acordo com a sua própria santidade. Demorou para os discípulos entender isso aí, viu? Olha Paulo, o Pedro 14 anos depois lá sendo repreendido por Paulo, por causa de obras. E aí, o que aconteceu? Quando o pai do menino tinha ouvido falar de Jesus, só que também já estava ouvindo a conversa dos religiosos. Vamos ver se vocês vão expulsar mesmo. E aí os religiosos fez aquele homem descrer. Os discípulos não conseguiram expulsar. Ele falou assim, se os discípulos não conseguiram, Jesus vai conseguir. Né? Então, é isso aí. E o que aconteceu? Quando Jesus vem, fala, há quanto tempo ele está assim? Agora Jesus começa a ter um contato direto com o pai do menino. Direto, começa a ter um contato. Desde pequeno, Senhor. Se, mesma coisa que ele falou, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda. Quer ou não quer? Sim. Por que você está falando sim? Olha lá a fraqueza dos seus discípulos. Olha lá como que eles olha como eles falham. Tentando se justificar às vezes nos outros. Tentando justificar a sua fé nos outros. Mas ele está certo ou ele está errado? Ele está certo ou está errado? Ele está errado lá. Não está conseguindo expulsar o demônio. Ele está errado. Você está entendendo, irmão? Às vezes querendo se justificar em cima dos outros. Olha lá, eles não expulsou. Agora, se o Senhor pode, faz alguma coisa. Se o Senhor pode. Você notou o se? Jesus disse, eu posso, se tu creres. Você quer impor para mim um que diz? Uma condição? Quer impor uma condição para mim? Eu vou impor para você também. Se tu pode, se tu creres. Por que Jesus não expulsou o demônio daquele menino logo de cara? Deixa comigo, sabe? Deixa que eu expulso. Alguns falam, né?
É porque não tinha poder para isso? Não é isso que a Bíblia diz. É porque ele não que ele dependia de alguém para fazer isso? A Bíblia diz que é porque cada incredulidade não operou ali entre eles. Muitas vezes Jesus não operou por quê? Por causa da incredulidade. Cada um. Você entendeu? É isso que a Bíblia diz. Então, por causa da incredulidade dele. Então, Jesus teve que entrar em contato direto com ele para tirar aquela crosta de religião que colocaram ali, de incredulidade, de dúvida. Então, agora Jesus se aproxima dele e começa a falar com ele. E quando Jesus olha nos olhos dele, há quanto tempo está assim e começa a conversar? Se tu podes. Jesus olha para ele e diz, se tu creres. Quando Jesus tem um contato direto com ele, algo dentro do coração do velho já começa a mexer. O Espírito Santo lá dentro, a mola principal, o couro novo, tá vendo? Algo começa a mexer do lado de dentro. E ele já começa a se arrepender com o olhar de Jesus. Ele já começa a se arrepender por causa do contato que ele teve com Jesus, daquela comunhão. E agora ele diz, Senhor. A primeira vez foi, Senhor, se tu podes fazer... já que eu não sou escolhido mesmo, se ele não quer fazer alguma coisa comigo, então... então eu não sou eleito, então. Por que ele não faz, então? Sabe essas conversas, amor? Eu já fiz isso também. Não preocupa não, eu já fiz isso também. Já que não é pra mim ser, eu não sou eleito, não sou mesmo. Se ele quer, ele pode mudar, então por que ele não mudou então até agora? Então vai orar por mim, então. Então porque você não está orando muito por mim. Ora, sabe, aquelas coisas, irmão, cobrando, justificando os outros. Mas Jesus começa a falar com ele ali, e aquilo começa a mexer no interior do homem, aquele contato do Espírito Santo de Deus no interior dele. Começa a trabalhar ali. E agora ele não diz, Senhor, se o Senhor não pode fazer, o Senhor faz. Não. Ele diz, Senhor, agora é propriedade. Senhor, quer dizer, meu dono. Em outras palavras, aquele que me recebeu como presente de Deus, agora é Senhor, propriedade. Ele diz, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Perdoa porque eu dei ouvido para essas coisas externas aqui. Ou perdoa se eu dei ouvido para alguma coisa interna. Perdoa a minha incredulidade. Deus tratou. Que é um motivo para você dizer perdão. Por que esses denominacionais não fazem isso? Acha que os unicistas vão chegar? Senhor, perdoa a minha incredulidade. Que eu vi orgulhoso, arrogante. Você não pode fazer isso. Mas se Deus trabalhar no seu interior, você fará isso. Se você é um presente de Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Esse é um dos motivos, tá, irmão? O outro motivo está no livro de Lucas. É a minha última escritura para nós encerrar. O motivo pelo qual reconhece, tá? Esse é o motivo. O outro é porque a pessoa preza mais a paz do que ela preza provar que está certa. É Lucas 6:29. Os dois motivos são ótimos, mas eu gostei mais desse primeiro. Deus trata conosco no nosso interior. Lucas 6:29. A Santa Palavra do Senhor diz assim: se alguém bate em você numa face, oferece-lhe também a outra. Se alguém tirar a sua capa, não impeça de tirar também a túnica. Ele preza mais a paz do que provar que está certo. Quando você está sendo ouvido de bom grado, aproveite a oportunidade. Mas, se começar a resistir, nada do que você falar vai entrar dentro da pessoa. Os irmãos entendem isso? Amém. Louvado seja Deus. Então é isso, meus irmãos. No livro de Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não façam que o Espírito de Deus fique triste. Às vezes você vai querer provar que está certo.
e você entristece o Espírito de Deus. Se você preza o Espírito de Deus, você não quer entristecer. Peraí, a pessoa nem estava errada e pediu desculpa. Lógico. Ela teve um discernimento que aquilo não ia trazer uma edificação para ninguém, como disse Paulo. Evita os falatórios vãos. E as discussões pegarão mais impiedade. Isso roerá como gangrena. Ele disse, isso traz mais impiedade. E é de, como que diz? Não para edificação, mas para a perversão daqueles que estão ouvindo. Então tem um discernimento. E em Romanos, no capítulo 12, no verso 21, Paulo diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. E vamos cantar um hino para nós estar encerrando com muita alegria. Em fervente oração. Vamos colocar de pé? Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, tudo deixando no altar, tudo deixando no altar. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, a vida cristã não se faz plástica, não se remenda nada. Na vida cristã é tudo novo, tudo novo, tudo novo. Nada de remendo, nada de melhorar. Eu quero ser melhor. Não, eu quero ser uma nova criatura em Amém. Cristo Jesus. Para que a mola esteja ali todo o tempo e o couro estique, não rasgue com facilidade. Amém? Amém. Vamos dizer um ao outro, Deus te abençoe. E até o sábado, irmão. Se Deus quiser. Louvado seja Deus.